a gente trata, a gente tem a gente tem uma característica nossa que a gente aprende muita coisa pela linguagem, né? Eu gosto de chamar de linguagem de comportamento verbal. Então a gente adquire muito conhecimento pelo comportamento verbal e às vezes a gente confunde palavras que se referem a muitas coisas com uma coisa em si. Né? Então quando a gente fala em mente, a gente está falando um monte de coisa que está acontecendo. Né? Mas geralmente a gente acaba achando que a mente é uma coisa só, que é um fenômeno, que a gente pode localizar ela, e efetivamente ela é uma referência a uma série de processos, a uma série de fenômenos que ocorrem na medida em que a gente age para se manter vivo. Né? Então, eu acho que o termo mente ele acaba tendo um certo reducionismo quando a gente pensa em exploração, em compreender e explorar o comportamento humano, principalmente por esse viés mais biológico. Né? Então, esse viés mais biológico acaba... o conceito de mente acaba sendo um conceito muito pouco produtivo. Né? Ele acaba sendo muito pouco eficaz para você fazer uma avaliação, uma análise, digamos assim, fidedigna do comportamento das pessoas. Mas mente não seria um sinônimo de consciência? Mas consciência é um conceito muito complicado também, porque consciência ela se refere basicamente ao fato de estar consciente de si mesmo. Né? E o que é estar consciente de si mesmo? É primeiro criar uma percepção dualista, né? De que existe alguma coisa que está da pele para dentro, que é esse si mesmo, eu mesmo, certo? E tem coisas que estão da pele para fora que não sou eu, né? Uhum. Essa concepção dualista, ela é importante e no cotidiano, né? A gente não tem como viver sem ela, né? Mas quando você começa a pensar em termos de processamento de informação, principalmente de processamento de informação biológico, né? Que é como que nós recebemos, como que nós transformamos essas informações, seja do ambiente, seja do corpo, essa visão dualista, ela não se sustenta por muito tempo, né? Porque a gente tem uma série de atores, por assim dizer, uma série de componentes que participam desse processo e que podem, muitas vezes, agir mais ou menos isolado, ou melhor, vamos falar isso de uma maneira mais adequada, que trabalham em redes, redes funcionais mais ou menos isoladas, mas que se comunicam também entre si ativamente. Né? Então, é um sistema extremamente complexo e a ideia de você tratar isso como a mente ou tratar isso como a consciência é você reduzir um fenômeno complexo a uma palavra que, na verdade, você não consegue nem localizar, nem saber como é que ela funciona, nem não consegue isolar como fenômeno para você estudar propriamente dito. Né? Então, a ideia de consciência, a gente estuda ela olhando o comportamento do organismo, né? Vendo como é que ele responde a alguns comportamentos, o tempo de reação que ele tem para isso, o grau de elaboração que é esse comportamento. E geralmente a gente consegue falar de consciência a partir de indivíduos que, de certa maneira, manifestem algum comportamento que nos indique que ali tem uma autorreflexão, ou melhor, a partir dali tem uma autorreferência. Né? Então essa é uma questão que geralmente traz um monte de discussão, mas é porque ela é muito enviesada, porque é isso que eu te falei, a gente trata palavras como coisas, e as palavras são palavras, elas servem para um determinado uso, mas para outros elas não servem. Né? Então, no cotidiano, no nosso dia a dia, estou com uma coisa na mente, bem, não tem problema nenhum. Agora, conceitualmente, considerar ela como um fenômeno em si mesmo, para mim, me parece um erro absurdo quando você quer tratar de questões referentes à maneira como nós recebemos, processamos e emitimos informações. Então cai por terra todos aqueles adjetivos, ou como a gente fala assim, aquele cara é mente fraca. Ele tem mente aberta, ele tem a mente sã. É uma série de preconceitos que a gente estabelece, né? Até porque a gente não tem acesso à mente das pessoas. Né? A gente está, obviamente, fazendo uma referência ao comportamento daquela pessoa. Ele tem mente aberta, uma pessoa que é mais flexível, talvez tenha mais jogo de cintura, um pouco mais assertiva, consegue
consegue, de certa forma, se adaptar às situações. Então, talvez a gente esteja, quando diz que a pessoa é mente aberta, a gente esteja fazendo referência a uma série de características para localizar aquele indivíduo, né? Mas, com certeza, carregado de uma série de preconceitos, né? Mas a neurociência, a ciência, enfim, ela explica, por exemplo, o cara que chamam de... o cara é mente... mente fraca, por exemplo. A pessoa está fazendo referência de que é uma pessoa influenciável, né? Sim. Mas do ponto de vista científico, por que algumas pessoas têm alguma coisa a ver? Ou é só comportamento mesmo? O cara que é influenciável, o cara que é mente aberta e... Se você vai pensar o quanto que nós aceitamos sugestões, autossugestões, todos nós temos um grau de sugestionabilidade. Algumas pessoas mais, outras menos, né? Uhum. Eu não sei se a gente sempre, quando faz referência a uma pessoa de mente fraca, está fazendo uma referência a pessoas que são influenciáveis. Às vezes a gente está fazendo uma referência a pessoas que fazem más escolhas, certo? Então, eu acho que, assim, do ponto de vista da psicologia, especificamente, deixando um pouquinho de lado a questão das neurociências, quando a gente está falando na forma como a gente faz escolhas, a gente está falando de uma série de aspectos que, de certa maneira, vão ser computados, processados, que nem eu falei anteriormente, e que vão estar relacionados com o que está acontecendo agora, mas também com o que aconteceu na minha história de vida e com os resultados que eu quero obter ou com as consequências dos atos que eu estou tendo, né? Então, eu acho que, assim, é difícil de a gente achar um paralelo entre uma avaliação, digamos assim, mais técnica e um uso de palavras que muitas vezes vem acompanhado até de algum sentimento mais aversivo, um ressentimento, às vezes uma desqualificação do indivíduo, né? Um valor de julgamento pessoal que envolve como que eu estou me sentindo com aquela pessoa, o quanto que, de alguma forma, aquele comportamento me incomoda, entre outros aspectos, mas que não representa nenhum tipo de falta de energia ou necessariamente de capacidade do indivíduo. Apesar de a gente saber que, às vezes, os indivíduos fazem escolhas impulsivas ou fazem más escolhas, né? Uma das grandes questões para nós é, efetivamente, ajudar as pessoas a entender como é que elas fazem essas escolhas. Certo? E isso é uma coisa importante, porque quando a gente pensa nessa coisa da mente, nessa coisa, digamos assim, mais nuclear, né, tomando decisões por nós, fica muito difícil de a gente entender algumas decisões, ou para algumas pessoas vão se impressionar com a incapacidade dela de sustentar as decisões que elas tomam, certo? Então, esse é um aspecto importante para nós.